vinda do Paulo Campos, que já tem oportunidade de estar aqui no Brasil em 2016, como vocês já conhecem, e o Paulo, na época, competia em Portugal. Teve uma série de grandes feitos em Portugal, e então foi convidado para ser... Então, o trabalho do Paulo hoje, certo ou não, é Sim. pombos profissional da colomofilia, competindo no centro dela. Então, eu, de improviso, há 2 dias atrás, eu falei, Paulo, você está intimado a conversar com a turma. Certo? Eu fui Posso falar um pouco mais rápido? Pronto, bom dia a todos. Alguns dos rostos que aqui estão eu já conheço, quando cá estive pela primeira vez em 2016. E agora, como o Daniel disse, pronto, fui digamos, convidado a dizer alguma coisa sobre a minha nova vida profissional, que é ser profissional dos pombos. Antes disto, eu gostaria só de completar, não tenho qualquer formação médica nem veterinária, mas completar o que foi dito aqui pelo anterior palestrante, o Dr. Adriano, que é o seguinte: nós em Portugal tivemos um surto enorme de Newcastle, no final dos anos 70, 78, 79, 81, 82, que matou a maior parte dos pombos, ou muitos pombos, e só com a vacinação obrigatória se conseguiu, e posso dizer que atualmente, se calhar, temos a Newcastle erradicada a 99% em Portugal. A vacinação pela laçota, ao princípio era usada através desse método de inocular na narina, ou no bico, ou no olho, mas deixou de ser utilizada e passou a ser utilizada para a vacinação o vírus inativado ou vírus morto, que tem a vantagem em relação à laçota de ter um prazo de imunidade muito mais alargado, que vai a cerca de 1 ano. Atualmente não conheço, ou pelo menos se calhar residualmente, alguém que use essa laçota, mas a maior parte dos casos é por injeção, 0,2 ml por pombo, com essa validade de 1 ano. Na Bélgica, essa vacina também já não é usada, é só usada em alguns casos pontuais, quando o colombófilo quer criar um efeito booster nos pombos, ou seja, antes de uma prova importante, faz uma vacinação com essa laçota, mas isto é um efeito não para vacinar, para prevenir contra a Newcastle, mas para criar um efeito booster aos pombos para terem uma melhor performance. Pronto, era isso que eu queria adiantar. Relativamente à salmonelose, nós temos casos de salmonelose nos pombos. Não aconselho a vacinação da salmonelose sem um prévio tratamento de pelo menos 10 dias, porque enquanto que a Newcastle, o vírus precisamente um vírus, o agente infeccioso é um vírus, na salmonelose é uma bactéria. Essa bactéria, quando o pombo tem, às vezes exterioriza-se com um nódulo na asa, na articulação da perna, ou então no nervo óptico, e segue ao pombo. Pronto, há vacinação. Acho que neste caso vocês, como tiveram esse surto há 1 ou 2 anos, que passará por vacinar, e não havendo outro tipo de vacina, utilizem a laçota, que pelo menos é melhor do que nada. Mas na Europa, digo Portugal, Bélgica e noutros países que conheço, essa vacina já não é utilizada. Julgo que já por ser específica para galinhas, enquanto que a do vírus inativado é específica para pombos. Por outro lado, a validade dela, ou seja, o tempo de imunidade é muito reduzido. Pronto, era isso que eu gostaria também de adiantar. Pronto, quanto ao convite que me foi feito pelo Daniel, eu concorri, tenho pombos já há 35 anos, concorri até 2018, quase até 2018 em Portugal, e depois de fecharem coletividades para não me deixar concorrer, de impedirem que eu vá para coletividades, no ano anterior há prémios monetários e no ano que eu vou para lá ter os prémios monetários, pronto, chega um ponto que a gente diz que já está farto disto, que não vale a pena aturá-los. Tive a oportunidade de ser convidado para ir concorrer, e pronto, estou neste momento a concorrer na Bélgica, e é a segunda campanha que estou a fazer. Aqui, quanto às grandes diferenças da colombofilia belga. Pronto, a colombofilia belga
é uma columbofilia, pronto, é o berço da columbofilia, é, digamos, a imagem para o mundo inteiro como exemplo, mas só depois de nós lá estarmos é que verificamos que as coisas não são assim tão, como é que se diz, tão perfeitas como nós idealizamos, precisamente. Eles têm uma campanha muito longa, é uma campanha que vai desde o princípio de março, vai desde março até outubro, e às vezes vai até setembro, novembro e dezembro. Fazem uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, se participarmos, por exemplo, nas provas, somos capazes de ter que insistir à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta e ao sábado. Se estivermos para Barcelona, temos que insistir à segunda-feira. Se estivermos para uma prova de grande fundo que não seja Barcelona, é à terça-feira. Se estivermos para uma prova de fundo com mais de 600 km, é insistado à quarta-feira para o insistamento para a prova ao sábado, para realizar a prova ao sábado. Temos um meio fundo, um grande meio fundo de 400 km, é insistamento à quinta-feira para soltar os pombos ao sábado. Temos uma prova de meio fundo mais pequeno, 300 km, é insistamento à sexta para soltar ao sábado. Se temos uma prova de velocidade para o domingo, é o insistamento ao sábado para o insistamento ao domingo. Pronto, é uma coisa que é demais, é demais. Eu vi uma pinha de água, se fosse possível. Só para terem uma ideia, entre velocidade e meio fundo, entre fundo e grande fundo, eles têm 26 provas nacionais. 26 provas. Podemos participar em 26 provas. Só o meio fundo, grande meio fundo, provas de mais de 400 km, eles têm mais 26 provas também nacionais. A velocidade tem provas já à terça, à quinta, à sexta e ao sábado e ao domingo. Tem provas que, por exemplo, que não cabem na cabeça de ninguém aqui para nós portugueses e aqui nós brasileiros, digamos assim, provas de 50 km. Eles fazem, por exemplo, uma solta em que a distância mínima, por exemplo, é de 60 km e soltam 100 mil pombos, todos uns para voar 60 e outros para voar 120 km. Pronto, é uma coisa que nem sequer é solto. Por exemplo, vamos soltar um caminhão para os 70 km, mais um caminhão para os 90, não. São soltos 100 mil pombos e os primeiros têm que sair logo 50 km depois do local de solta. Só para terem essa meia ideia. As provas mínimas que eles lá têm, provas de 30 km também. Isto tudo é possível devido à concentração que há de columbófilos. Há uma grande concentração de columbófilos, mas não há grande concentração de pombos. Porque como um dia um columbófilo belga perguntou-me se nós em Portugal tínhamos apostas. Assim, apostas como? Não, apostas de dinheiro. Jogar dinheiro com os pombos, ou ganhar dinheiro com os pombos, ou perder dinheiro com os pombos, se não. Então, vocês nunca vão evoluir. E uma das razões da evolução da columbofilia belga e das razões do prestígio tem a ver precisamente com essas apostas. Ou seja, quando vou instar os pombos, posso enviar quantos pombos quiser, à exceção de uma prova de grande fundo, que é o pouco, tem um número limite de 5 pombos, posso enviar quantos pombos quiser, só que para o campeonato do columbófilo, os meus 2 primeiros pombos que eu entrego à pessoa que está para receber os pombos, são os pombos que eu acho que vão ser os primeiros a chegar. Ou seja, e é esses 2 pombos que contam para o campeonato. Pode até ser, por exemplo, o meu primeiro pombo marca o 190 ou 1900, mas foi o primeiro dos designados e eu ganho aos outros, embora, pronto, é isso, funciona isso. Ou seja, eles conseguem ter uma grande seleção porque podem enviar os pombos que quiserem, mas para o campeonato do columbófilo e para a disputa dos prémios, a nível columbófilo, são os 2 primeiros designados. Depois tem as apostas, eu tenho que, por exemplo, insistir, os meus 12 primeiros pombos são aqueles que eu acho que são a ordem de chegada. E pronto, e apostar depois nisso, não me adianta nada ter o 12º pombo, ser o meu primeiro a chegar. De facto é bom ganhar o primeiro, mas eu perdi o dinheiro todo, ou 1000 ou 2000 euros ou mais, pronto, não adianta nada, pronto, tem que ter essa especificidade, pronto, ter que conhecer esse ponto. Quem controla essa aposta? É nos próprios clubes. Sim, as apostas é a nível de clube, as apostas são todas a nível de clube. Eles têm, por exemplo, séries dos 2 primeiros pombos, séries dos primeiros 3 pombos. Sim. Eu quando entrego os pombos, no final, chego lá, é uma coisa que eu estou lá há 2 anos e ainda não consigo perceber aquilo é muito complicado mesmo, para além de estar escrito em Flamengo, que ninguém entende, em Flamengo holandês ninguém entende, são eles próprios, é muito complicado porque eles têm séries de 2 pombos, séries de 3 pombos, séries de 6, as séries dos 12, tem uma série de, digamos, de variantes em relação às apostas. Mas isto para dizer o quê? Eles têm está enraizado a aposta. Independentemente de ser um bom columbófilo, o melhor columbófilo ou o pior, todos eles apostam. Porque eu posso realmente não ser um grande columbófilo,
mas vou apostar no meu pombo e como é o meu pombo designado, ele até pode marcar só o quinto prémio. Mas é o primeiro dos designados e consegue ganhar o dinheiro todo. Não. Não quer, pode fazer isso, mas normalmente não faz. É o próprio colombófilo que aposta nos seus pombos. Isso é possível fazer. É o próprio clube. Pronto, nessa questão. Outra questão, pronto, que diferencia, pronto, eu falo em comparação com Portugal, porque da realidade brasileira eu conheço pouco, é o número de pombos. Por exemplo, nós temos numa prova a nível de província, 800 pombos. Mas são capazes de, esses 800 pombos, são mandados por 202 colombófilos, 207 colombófilos. Lá na casa dos 3, 4 pombos cada um. É muito complicado. A gente lá, no campo, voa nesse campeonato designado. E acho que hoje no Brasil, o único que voa nesse sistema. E às vezes a gente é muito criticado, porque você manuseia o campeonato. Aí eu te faço a pergunta, você lá está vivendo essa realidade de pombo designado. E a gente lá, por concepção, acredita que nessa maneira que a gente voa, de escolher 7 pombos, a gente se apura mais pombos que cheguem para ganhar. Você passa a selecionar os pombos constantes. Conhecer Porque o manuseio. Porque os caras cagaram. Nessa última prova agora de 810, deu uma prova de 810 quilômetros, que no clube nosso tinha 36 concorrendo. 33 ou 34, o primeiro pombo foi designado. Pois. Aí eu te pergunto, você acha que isso, o tempo faz sorte ou você aprende a selecionar melhor o que tem? Não, se você continuar a fazer isso, a procurar pelas características de um pombo, o que é que diferencia um pombo de estar em boa condição, em má condição ou em excelente condição, começa a ter, com o tempo, não é 2 para amanhã, nem 2 daqui a uma semana ou 2, começa a ter, essa sensibilidade para enviar os pombos. Pronto. É um campeonato, por exemplo, para o campeonato do Pombage Nacional Belga, pode ser qualquer um dos pombos dos 200, ou dos 50, ou dos 3 que eu mando. Mas para o campeonato nacional, seja da velocidade, meio fundo, grande fundo, ou tudo isso, são os 2 pombos designados por cada colombófilo. Pronto, é uma diferença. Agora, a grande diferença, por exemplo, da comparação, para nós, em Portugal, por exemplo, podemos mandar no máximo até 25 pombos. E desses 25 pombos, numa competição, eram até há 3 anos ou 4 atrás selecionados 20% na classificação, ou seja, iam 1000, entravam 200 na classificação, depois eles resolveram e passaram para os 25, na Bélgica não. Na Bélgica pode ir até aos 30% ou 40% dos pombos. Não, normalmente eles fazem isso porquê? Por causa das apostas. Porque às vezes os pombos que estão na aposta ainda não chegaram dos 30% por uma razão qualquer. Pronto, eles então aumentam aquilo, não é para selecionar os pombos, a gente seleciona os primeiros 10% ou 5%. Pronto. Mas eles têm essa, digamos, classificação. Às vezes vê-se uma classificação muito extensa. Mas como é que aparece classificam quase todos os pombos? Mas não, isso aparece porque é necessário saber quais são os pombos que estão nas apostas por causa do dinheiro. Você falou que a prova de Barcelona embarca segunda? Eles incestam ou no domingo ou na segunda. Solta sábado? Sim, no sábado. Não, na sexta-feira. Os pombos ficam no caminhão, você imagina que perde o ritmo? Não, os pombos eles tiveram agora... Este ano foi muito complicado. E já o ano passado também tinha sido, porque o ano passado tivemos o maior período, desde cá à memória, de temperaturas mais elevadas na Bélgica. Eles tiveram quase 2 meses com temperaturas acima dos 30 tal graus, que é uma coisa inconcebível. E este ano tiveram também temperaturas muito elevadas e tiveram o pico máximo, foi 40 e qualquer coisa graus, porque são temperaturas que para aqueles países, já do norte da Europa, não estão habituados. E eles tiveram este ano uma série de soltas adiadas, pronto, mais uns dias. Mas recordo-me que um ano os pombos estiveram nas caixas 10 dias. 10 dias. E não andam à procura. Por acaso é uma coisa que diferencia de Portugal, por exemplo, que é o seguinte: se não está bom tempo aqui, eles mudam para ali, depois não está ali, andam para ali a passear. Não, eles aguentam lá e até o tempo dar, ou então anular completamente. Às vezes não há hipótese, não vão estar aqui a vida toda. Pronto, essa grande diferença. Em termos de pombos, por exemplo, é o número de colombófilos, e o número de pombos que cada um tem. Tem muito poucos pombos. Por exemplo, eu recordo que eu depois fui interrompido e não completei. Numa prova de velocidade, 163 km, a nível da província, em que participaram 800 e qualquer coisa pombos. Isto é só um exemplo de muitos que me podia agora a reportar, mas que não me estou a lembrar. Mas num em concreto, 800 e poucos pombos, quase 200 colombófilos,
na primeira folha da classificação, nos primeiros 60,